Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Glória a Deus, aleluia. Queridos, passando aqui para te desejar, um fim de tarde abençoado, porque já estamos finalizando esse dia para a glória de Deus. É por Ele, queridos, é por causa dEle, é pela misericórdia dEle, pela graça dEle, que eu e você estamos aqui de pé, amém? E eu estou, queridos, aqui muito grata e alegre com o meu Senhor, porque estou aqui quase finalizando esse livro de Provérbios com vocês. Em nome de Jesus, e em breve, queridos, nós vamos estar fazendo a leitura de um outro que o Senhor já tem aí ministrado no meu coração. Amém? Em nome de Jesus. E vai ser também bênção para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nome dele venha a ser engrandecido, exaltado e glorificado. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Vamos dar continuidade. Hoje é o capítulo 27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui fazer a leitura, queridos. Amém. Versículo 1 diz assim: Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho e não você. Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Amém? Versículo 4. Cruel é o furor, impetuosa, é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Entenderam? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Versículo 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Versículo 12. O prudente vê o mal se esconder. Aliás, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Eu me lembrei de uma situação aqui, queridos. Mas deixa aqui. O prudente vê o mal e se esconde. Eu fiz isso, queridos, um tempo desse agora. É isso. Mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. É o que eu me lembrei agora. O prudente vê o mal e se esconde. Uma situação que aconteceu, né? Eu não vou falar o lugar. Eu estava no lugar onde estava acontecendo uma briga, uma agressão física, né? Muitas pessoas ali, muitas não, né? 4, acho que eu cheguei a ver 4 ali agredindo uma outra pessoa. Porém, eu me escondi. Eu me escondi porque eu fiquei pensando, né? Se a pessoa visse, né? Eu vendo, assistindo aquela situação, né? Poderia vir para cima de mim. Porém, eu fiquei ali escondida, né? Atrás de um lugar. Mas eu fiquei orando. Eu fiquei ali orando pela minha vida, orando até por aquelas pessoas, pedindo a misericórdia do Senhor, porque eram, né?
Eram 4 ou 5 contra uma pessoa só. E aí, graças a Deus, eu fiquei ali no meu cantinho quietinha, mas eu creio que o Senhor estava me guardando, em nome de Jesus. O prudente vê o mal e se esconde. Então eu fui prudente, né, queridos? Em nome de Jesus. Foi isso que eu me lembrei. Versículo 3. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho. Que ele sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz a seu vizinho em alta voz, logo de manhã a sua bênção soará como maldição. É forte, queridos. A goteira continua num dia chuvoso, e a esposa briguenta são semelhantes. Eita. A goteira continua num dia chuvoso, e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Versículo 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Eita, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, mas se soca o cereal no pilão, a tolice não se afastaria dele. É complicado, né, queridos? Louvado seja Deus. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Glória a Deus. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Olha só isso, muito interessante, né, queridos? Procure conhecer, né, o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Né? Aí, queridos, pelo tempo que eu estou na presença do Senhor, eu tenho visto muita coisa. E eu digo, se não fosse o Senhor, e se realmente, queridos, eu não tivesse com os meus pés na rocha, que é Jesus Cristo, eu não estaria mais de pé, queridos. Porque realmente, infelizmente, tem pessoas que são chamadas por Deus para cuidar das ovelhas do Senhor. Mas elas, infelizmente, não cuidam, né? Testemunhos, queridos, muitos testemunhos que eu escuto também, né, de pessoas falarem, é triste, porque quando o Senhor ele levanta uma pessoa, ele levanta com um propósito, né, daquele pastor ou daquela pastora cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. Porém, muitas, né, acabam aí se afastando por não ter o cuidado. Mas o Senhor é quem cuida de nós, queridos. O Senhor ele não desampara os dele. Amém? Em nome de Jesus, eu já vi muitos testemunhos em relação a essa palavra. Procure conhecer o estado das suas ovelhas, né? As pessoas não buscam saber o que aquela pessoa está passando,
não buscam saber o que está acontecendo na vida dela. E aí ela vai se entristecendo, ela vê que as pessoas não dão atenção, não aconselham. É porque o Senhor institui pessoas para cuidar sim das nossas vidas abaixo dele nessa terra. Abaixo do nosso Senhor, ele institui pessoas para cuidar de mim e cuidar de você. Mas eu vi muitos outros testemunhos de outras pessoas de outros lugares, né, que também não tiveram esses cuidados. Mas eu dou muito, muito, muito graças a Deus que Ele é o nosso bom pastor, que Ele é o nosso grande sumo sacerdote, né? E eu glorifico muito a Deus também, pela vida de todas as pessoas que o Senhor Ele tem colocado na minha vida e na vida da minha família. Desde o início da nossa caminhada com o Senhor Jesus, Ele colocou pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas, pessoas que nos ensinaram, pessoas que têm nos ensinado e que estão nos ensinando, né? E isso é maravilhoso. E eu creio que nós estamos sendo preparados também pelo Senhor para um dia nós também, né, ir em direção a alguém que o Senhor nos enviar e cuidar dessas pessoas. Amém? Nem que seja ali com uma palavra, um abraço, queridos. Amém? Em nome de Jesus, com certeza já será o suficiente, porque quantas pessoas não estão precisando de um abraço, não estão precisando de uma palavra, né? Não estão precisando de um conselho, e aí o Senhor vai e usa um vaso, leva esse vaso em direção a essa pessoa, e essa pessoa aí, ela se sente assim, então eu sei porque eu já passei por isso, queridos, e é maravilhoso, é muito gratificante, queridos, né? Quando a gente pensa assim que tudo para nós já está ali abalado, aí chega alguém nas nossas vidas, abraça, né? Eu já fui assim de estar ali no momento de oração mesmo, todo mundo ali em oração, a igreja, e eu ir para a igreja, eu ir para a casa do Senhor, muito assim abalada, muito triste, não querendo desistir, queridos, que eu falo sempre para o Senhor, não é sobre desistir, mas é sobre pedir força aí do Senhor, né? Já cheguei aí muito assim, então, já cheguei a falar para o Senhor ali, só quietinha no meu canto, Senhor, eu preciso tanto de um abraço do Senhor. Espírito Santo, me abraça. Eu preciso tanto de um abraço teu. E aí, queridos, de repente, vem ali uma irmã em minha direção e ela fala, o Espírito Santo de Deus, né, mandou que eu te desse um abraço. Sinta esse... Ah, meu Deus, isso é muito maravilhoso, queridos. Ninguém sabia, somente o Senhor. Então, queridos, uma outra vez, uma experiência que eu vivi também, eu estava assim tão emocionada, queridos, com o que estava acontecendo, um mover muito grande do Espírito Santo de Deus. Nós estávamos todos ali, igreja, unidos, fazendo ali, era um círculo de oração. E eu fiquei assim, e uma irmã lá começou ali a ser muito, muito, muito tomada pelo Espírito Santo de Deus, uma mulher muito assim, mulher de Deus mesmo, sabe? E eu fiquei com meus olhos fechados ali só em espírito, queridos, e eu fiquei lá no meu íntimo falando assim, e eu falei assim algo, queridos, que Deus, Ele me ouviu. Porque, queridos, quando nós estamos, né, aonde nós estamos, o Senhor lhe dá ordens a seus anjos para estar conosco, para nos guardar e nos livrar. O Senhor coloca anjos ministradores também. Então, eu estava ali, e aí eu só ouvi essa irmã se machar, pisar no chão, aquela pisada que ela dava no chão era uma pisada tão diferente, que ele chega, cada pisada que ela dava no chão era assim a presença de Deus manifestada na vida dela. E eu fechei, eu já estava com meus olhos fechados e eu falei assim no meu íntimo, no meu coração. Eu falei mesmo assim, queridos, eu vou falar para vocês porque foi algo que se cumpriu, foi algo que o Senhor, Ele me ouviu, amém? Então foi algo que aconteceu comigo, eu tenho que falar o que aconteceu comigo, né? E eu conto também aqui algumas vezes experiências de outras pessoas que eu ouvi, que eu vi, amém? Em nome de Jesus. Então eu falei assim, bem lá no íntimo do meu coração, eu falei assim, anjo, diz para o meu pai que eu amo muito ele. Então, queridos, eu falei isso com tanta
força no meu ser, que de repente, queridos, essa irmã, ela me abraçou. Ela me abraçou bem forte e ela falou assim, ali com o olho fechado, tomada pelo Espírito Santo de Deus, falando no mistério. Aí ela falou assim: filha, eu te amo. Então, queridos, isso para mim foi uma resposta gratificante demais de Deus para minha vida, porque Deus, eu falei para Deus, eu falei assim: anjo, fala para o meu pai que eu amo muito ele, diz para ele que eu amo ele. Eu fiquei lá declarando meu amor para Deus, né? Então o Senhor, ele me ouviu, queridos. E de repente essa irmã veio, e olha que tinha muitas pessoas ali, né? Tinha muitas pessoas que ela poderia ter ido com outras pessoas, porém ela veio, uma das pessoas que ela veio foi comigo, e ela falou, e eu nunca vou me esquecer, eu nunca me esqueço disso, queridos, nunca me esqueço. Fora as outras respostas que eu já recebi de Deus de imediato. Deus está ali em espírito, orando ao Senhor, e o Senhor me responde assim imediatamente. Então, olha só, queridos, o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Aí, então, queridos, é a nossa humildade, é a nossa sinceridade com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu orei assim, eu falei dessa forma. E o Senhor, ele me respondeu com uma resposta que ele me amava. Amém? Que ele me ama, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui dar continuidade. Amém? 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes. Espera aí, deixa eu ler de novo. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Glória a Deus, queridos, aleluia. Então, queridos, esse é o capítulo 27, onde eu compartilhei alguma experiência que eu vivi, queridos, amém? Eu estou falando do que aconteceu comigo em uma noite de um círculo de oração, que nós estávamos ali adorando ao nosso Senhor, estávamos louvando ao nosso Senhor. E lá no meu íntimo, lá no meu ser, eu falei assim, não abri a minha boca, eu falei em espírito, eu falei anjo, diz para o meu pai que eu amo ele, eu amo muito ele, eu fiquei declarando meu amor para Deus. E de repente aquela irmã veio em minha direção, ela me abraçou e ela falou ali, queridos, filha, eu te amo. Não era ela, queridos, era Deus na boca dela, falando comigo. E eu vivi muitas outras experiências com o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, ele há de permitir eu compartilhar algumas experiências com vocês. E no decorrer, eu acredito, em nome de Jesus, que o Senhor, ele vai ministrando. Amém? Em nome de Jesus. Essa foi apenas uma das experiências que eu vivi com ele, né? Já tive muitas experiências com o meu Senhor. E eu sou muito grata, porque é algo, queridos, que nos traz tanta alegria. A gente olha assim, meu Deus, é um mundo tão grande, são tantas pessoas, e quando nós olhamos, Deus, ele olha para nós, né? Muitas das vezes, nós nos sentimos incapazes, a gente, mas como o Senhor pode olhar para mim? Tem tantas pessoas e Deus escolheu a mim. Mas, queridos, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Nós temos que ser gratos, porque Ele olha para mim, Ele olha para você. Quando nós ouvimos, quando nós falamos, o Senhor, Ele ouve. Ainda que estejam ali 100 pessoas no ambiente, e você estiver ali com teu coração sincero e humilde, Deus, Ele pode sim, Ele pode chegar a você e falar com você sim. Amém? Em nome de Jesus, é algo diferente. Você vai, você assiste um culto, você está passando por uma situação que você chega lá no culto e aquela palavra que o pregador está pregando ali, está ministrando, ela vem de encontro com você.
Ah, mas é isso que eu estou passando. Aí, de repente, pela parte da manhã, tu abriu a tua Bíblia, tu leu uma palavra. Aí você chega no culto de noite, isso é uma bênção, queridos, isso é maravilhoso. Você chega no culto, aí a pessoa lá vai dar a palavra que você leu ali de manhã, que Deus falou com você, é confirmação de Deus, e aí aquela pessoa começa a ser usada por Deus para pregar aquela palavra, e ela vai ali esmiuçando mais para você entender. Então é mais gratificante ainda, queridos, né? Ali já passei, queridos, várias experiências com o Senhor. Deus está com o meu olho fechado ali no meu cantinho, falando com o Senhor. E de olho fechado eu ver a ministradora ou o ministrador vir na minha direção, tendo aquela visão, e a pessoa vem na minha direção e não dá outra, queridos. A pessoa toca na minha mão, ou vai com a mão em cima do meu coração e começa a ministrar na minha vida. Porque Deus, ele é maravilhoso, queridos. Quando ele quer, queridos, falar com a gente, ele conhece a nossa sinceridade, ele conhece a nossa humildade, o nosso coração. Quando nós nos entregamos verdadeiramente a ele. A palavra dele, queridos, ela é verdadeira. A palavra dele, queridos, Deus, ele é fiel com a palavra dele. Então, quando nós abrimos a palavra do nosso Deus, ele fala, queridos, conosco. Ele fala através da sua palavra, ele nos ensina, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, queridos, é o nosso Senhor. A verdade é a palavra dele. A verdade que nos liberta, que tira a venda dos nossos olhos, a verdade que nos cura. Amém? Então, queridos, quanto mais nós vamos, queridos, nos aproximando dele, ele vai se aproximando de mim, de você, amém? E eu vivi muitas experiências com o Senhor e tenho vivido para a glória dele, né? Eu tenho vivido e é muito maravilhoso, queridos, você sentir a presença de Deus. É muito maravilhoso você receber, né? A presença do Espírito Santo. Você ouvir Deus falar com você, queridos. É muito, muito, muito maravilhoso você ouvir Deus falar com você. Deus te dá em sonhos, algo que ele já te dá logo em seguida, o discernimento, que você já entende o que ele está falando com você. Também eu acho algo lindo, que até aconteceu agora recente comigo, foi para me chamar a atenção. Porém, foi uma bênção, queridos. Apesar de ter sido para me chamar a atenção, Senhor, foi uma bênção, porque é um pouco difícil acontecer isso, mas aconteceu, né? Aconteceu. O Senhor me entregar a palavra em sonho. Eu já tive outros sonhos com palavra também, a Bíblia aberta, porém eu não me lembro depois, não me lembrava. Mas esse eu me lembrei. E não, eu me lembrei, queridos, não me esqueci mais até hoje. Né? Quando eu acordei, eu já fui ali anotando o capítulo e o versículo. E aí eu fui buscar o que Deus ele estava falando comigo. Então, queridos, isso é maravilhoso demais. É muito maravilhoso quando Deus ele quer falar com você, queridos. Ele vai usar as suas formas e as suas maneiras de falar comigo e com você. Amém? Por isso que nós não temos, queridos, que limitar Deus. Nós não temos que dizer, Deus ele não fala desse jeito aqui. Mas Deus ele só fala desse jeito aqui. Né? Deus ele só fala assim. Não, queridos. Já até cheguei, queridos, bem no começo de eu ligar a TV. E quando eu liguei a TV, queridos, tinha lá acho que era naquele canal 8, acho que é Boas Novas, né, que chama. Tinha um versículo grandão lá, Deus falando comigo, em relação de tudo que eu estava passando, queridos. Então, você sabe quando é Deus falando com você. Quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus, queridos. Você entende nos mínimos detalhes. Você entende, até quando você vai para a casa do Senhor, você entende. Quando você está em casa, você está adorando a Deus, você chega lá na casa do Senhor, você sabe o que você está passando, você sabe o que você leu em casa, até um louvor que você ouviu, que você ficou ali sendo ministrada por Deus. Aí você vai para a igreja, você chega, o mesmo louvor toca lá, queridos. É só para quem está mesmo conectado com o Espírito Santo de Deus que vai entender os mínimos detalhes que Deus ele fala comigo e com você. Então, nós temos que buscar no Senhor discernimento, queridos, amém? Em nome de Jesus, porque muitas pessoas não entendem, às vezes a gente até comenta algo,
claro que tem coisas que não precisa a gente comentar, mas tem coisas que a gente acaba comentando, né? Porque a gente se alegra tanto que a gente quer compartilhar. Mas aquela pessoa que não está no mesmo foco que você, não está conectada também ali na mesma altitude que você, queridos, ela não vai entender. Para ela é algo assim, né, que ela fica ali como se fosse algo normal, não, mas lá no teu coração queima que foi algo sobrenatural que aconteceu. Então é isso, queridos. Eu compartilho essa palavra em nome de Jesus nessa tarde com você. Glória a Deus, aleluia. E toda honra, toda glória seja dada sempre ao nosso Senhor Jesus, que diminua eu e que cresça Ele sobre a minha vida. Amém? Sobre a sua vida. Que seja sempre para Ele, queridos. Que seja por Ele, porque Ele é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenham uma ótima noite, uma noite abençoada para a glória do Senhor. Que Deus ele derrame sobre a tua vida a presença do Espírito Santo. Que Deus derrame livramento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Em nome de Jesus. Logo, vamos estar aqui compartilhando 28, 29, faltam 4 capítulos e vamos finalizar. Em nome de Jesus, eu vou estar orando, né, apresentando já os outros que o Senhor já colocou ao meu espírito, já ministrou sobre a minha vida, para que eu possa estar compartilhando com vocês, amém? E vai ser uma bênção muito grande, queridos, assim como foi o livro de Provérbios, amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite. Glória a Deus.